Relato verídico para refletir. Desavenças causadas por espíritos. Eu era um menino de 8 anos, família humilde, 11 irmãos. Via homens desconhecidos deitados nos bancos de casa, sentados nas cadeiras, bem à vontade. Pareciam tirar sonecas. Ninguém mais os via. Meus pais brigavam muito, bastante mesmo. Eles sopravam coisas nos ouvidos da minha mãe e ela acreditava ser o meu pai que estava falando. Então a discussão seguia mais acalorada. Eu tentava me intrometer, dizer que não foi o meu pai quem falou, mas a minha mãe me ameaçava de dar uma surra. Aqueles homens amavam aquelas brigas dentro de casa. Em uma das discussões, pude ver nitidamente um espírito dançar pertinho do meu pai, que estava de costas. Ele rebolava mesmo. Minha mãe ficava mais furiosa ainda, pois na vista dela era o meu pai quem estava dançando, tipo fazendo graça com a cara dela. Eu ficava com pena da inocência do meu pai. Ele era uma vítima, mas eu não podia falar nada, pois vivia temeroso das surras que eu levava. Então, gente, me abri um pouquinho para lembrar vocês que esses tipos de homens estão em toda parte, perturbando casais, famílias, causando briga entre irmãos. E, infelizmente, eles fazem isso muito bem. Eles fazem tão bem que ninguém duvida do que vê ou do que ouve, mas eles estão ali, agindo, que só mesmo médiuns clarividentes conseguem ver eles trabalhando. Graças a Deus, nunca aconteceu ferimentos nas brigas de meus pais, porque quando eu vi aqueles homens eufóricos, eu corria e guardava tudo que pudesse ser usado como arma. Os homens eufóricos aqui seriam almas desencarnadas ou espíritos obsessores. Aqueles espíritos seguiram por muito tempo na minha família. Eram ex-maridos que não tinham aceitado a partida. Eram 2. Eles não queriam ver a minha mãe com outro. Eram outros desencarnados da família dela, que, quando em vida, não aceitavam a relação dela com o meu pai, por ele ser negro. Tios, avós, era uma linhagem grande. Eu tentava uma conversa com eles, mas o ódio deles era imutável. Eles diziam: não se meta, não é com você. Hoje em dia eu penso, quantas coisas horríveis acontecem pelo mundo por influência desses tipos de seres. Eles não dormem, não comem, eles são vingativos e não morrem mais. Eles têm tamanha facilidade de manipular pensamentos, distorcer visão. Estão ativos e são muitos, cada um empenhado e crente na sua verdade. Orai e vigiai, que Deus nos proteja. Relatado por Carlos Daniel, Escola para Médiuns. Gente, isso é mais real do que se possa imaginar.
Às vezes, do nada, você tá bem e de repente, bum! E devemos lembrar aqui também que, além dos desencarnados, tem muito obsessor vivo, que apenas com um olhar de inveja pode destruir a sua vida. Com uma palavra venenosa também, como diz o texto, orai e vigiai. E aí, mais uma história sobrenatural, gostaram? Deixa o like aí então, compartilha e bora para mais histórias.